Se você é praticante regular de atividade física, certamente já teve dúvidas sobre o que comer antes de treinar, depois de treinar, quais suplementos que podem te ajudar a melhorar a sua performance e a se recuperar após os treinos. Eu também tenho essa dúvida. Mas traz hoje a nutricionista com foco em nutrição esportiva e também a atleta Cíntia Reis. Seja bem-vinda ao nosso papo. O tema do Elas Mais de hoje é nutrição esportiva. Para falar sobre isso, eu trouxe uma referência para mim, a nutricionista Cíntia Reis. Nós trabalhamos juntas na medicina do esporte da Rede Mater Dei de Saúde e ela vai esclarecer todas as nossas dúvidas acerca desse mundo de informações que estamos bombardeados em relação ao exercício físico. Obrigada por ter aceitado o convite, Cíntia. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao Elas Mais. É um prazer ter você aqui comigo. Obrigada, Paty, pelo convite, né? É um prazer falar de nutrição, principalmente nutrição esportiva, que é o que a gente ama e a gente trabalha aí todos os dias, né? Pensando em performance. E é um prazer também, a gente que é parceira também no trabalho, tanto em consultório quanto na rede do Mater Dei, e atingindo aí o objetivo dos nossos pacientes. Eu falo, Cíntia, que no Elas Mais é sempre um hot topic quando eu falo de suplemento. E quem faz exercício físico automaticamente acha que tem que usar algum suplemento. Quando a gente fala em suplementação no esporte, por onde que a gente começa? Tem tanta informação aí hoje em dia, tem tanto apelo de marketing, mas trazendo isso para a vida real, o que realmente tem evidência científica robusta? Primeiramente, a gente tem que, quando a gente avalia, né, o paciente, né, aquele paciente que está ali na nossa frente no consultório, é necessário mesmo o suplemento? Então, como que a gente avalia isso, né, de uma forma individualizada? Então, eu aplico, né, o protocolo nutricional. Primeiramente, eu vejo, né, as deficiências, se tem algum exame bioquímico, né, associado. Por exemplo, se já vem da sua paciente, já chega com os exames, isso é ótimo para a gente. Entender se aplica mesmo, né? Se aquela pessoa precisa e se, o mais importante, ela faz o básico bem feito, né? Então, você mesmo já falou em outros episódios, né? Do pilar da nutrição, do pilar, né, da longevidade, é exatamente fazer o básico bem feito, né? Então, é dormir bem, é alimentar bem, é ter, né? A gente fala do sono reparador e atividade física. Eu coloco até outro aí, Paty, que é a hidratação, que é um fator muito importante, principalmente quando a gente fala de nutrição esportiva. Então, o suplemento, ele não vai fazer um milagre, né? Então, eu falo que ele é um complemento da nutrição, da alimentação. Então, se ela faz o básico bem feito, eu falo que o suplemento, ele pode agregar e pode sim fazer diferença. Mas, se não, vamos primeiro educar, né? Eu falo que aterrar, né? Melhorar esse terreno, solo, desse metabolismo para chegar nutrientes com maior absorção e ter uma performance, um resultado melhor. É claro que tem a individualidade, o contexto, o que a pessoa se adapta, qual que é o tipo de exercício que ela faz, mas a parte dessa indicação específica, tem algum suplemento que todo mundo pode usar? Whey protein, por exemplo, qualquer pessoa pode usar? Isso a gente tem que avaliar também individualidade, mas, né, a gente tem que primeiramente avaliar a proteína, qual a quantidade ingerida através de alimento, porque às vezes a pessoa não consegue realmente ingerir uma quantidade de proteína adequada e sim podemos suplementar. Lógico, em casos, né, específicos, numa intolerância, a gente pode colocar o colágeno como fonte, né, de não ter a lactose, mas sim atingir essas quantidades de proteína que a pessoa precisa durante o dia. A creatina a gente pode suplementar, a gente está vendo aí várias evidências, né, da creatina. A gente pode também, às vezes, usar uma cafeína, dependendo de alguns pacientes, ela não se aplica, às vezes, para todos, então a gente tem que analisar esse paciente. Eu gosto de usar, por exemplo, a betalanina, que também tem evidência e que para os esportes de endurance ou para esportes de curta duração também é um suplemento que eu gosto de indicar. Falando da betalanina, que eu acredito que possa ser novidade para muitos dos nossos ouvintes,
Qual que é a indicação dela? Qual que é o efeito dela? Por que que ela melhora performance ou recuperação? Qual que é a ação dela? A betalanina, ela vai agir como um antifadiga, vamos dizer assim. Então, se o atleta ele está em constante atividade, né, com um gasto energético ou que está tendo um treinamento de força, ela vai ajudar a minimizar essa fadiga. Então, ela vai entrar como um tamponamento daquele músculo, então ela vai ajudar na recuperação muscular. Isso é muito bom para uma pessoa que faz um treino de endurance, ou se a pessoa tem um treino de explosão e ela precisa recuperar rápido para a próxima sessão de treinamento, isso ajuda e facilita muito essa musculatura na recuperação desse tecido. Eu acho que é um suplemento super interessante e quando bem indicado ele pode ajudar bastante. Muito. Tem aquela questão que dá a coceirinha, né? Sim, mas é normal. E isso, gente, essa coceirinha, a gente minimiza isso colocando doses menores, né, até a pessoa ir adaptando. Não quer dizer que, isso é maléfico. Não, não é. Mas é normal e a gente consegue minimizar esse impacto um pouquinho colocando doses menores. Então, nós falamos aqui de 4 suplementos nível A de evidência e que tem pouquíssimas contraindicações. Existem as indicações, mas não tem praticamente ninguém que não possa utilizar, desde que seja saudável e que esteja indicado para ela. Então, seriam aí o whey protein, a creatina, a betalanina e a cafeína. Temos aí 4 suplementos nível A de evidência para melhora de performance. Começamos bem. Vamos ver o que mais que tem aí pela frente. Tem alguns outros suplementos que as pessoas às vezes acreditam que precisam tomar simplesmente porque vão começar a fazer o exercício. Mas o tipo de exercício importa. Então, em relação à modalidade, falando aí de treinos de força, que seria treinos de musculação, por exemplo, ou os treinos de endurance, que são aqueles treinos aeróbicos mais prolongados. Há diferença também, né, Cíntia, na abordagem nutricional entre as modalidades. Sim, bastante, porque esse paciente, né, ele vai relatar como são, né, os treinos do dia, da semana, a carga, volume, intensidade. Isso é de extrema importância, porque o gasto energético muda, né? Então, se a gente está falando de um treino curto e intenso, ele também tem um gasto energético muito alto, tem um impacto, né, uma força ali naquele treinamento. Então, os suplementos mudam, eles variam. Agora, a pessoa, por exemplo, no caso de endurance, eu vou citar um suplemento, gente, que para mim, assim, no caso de endurance, simples, carboidrato, né? Então, não só treino de endurance, mas o treino de força. Falando ali da ressíntese de glicogênio, né? A pessoa acabou de treinar, então ela tem um esgotamento, a gente tirou todos os níveis desse glicogênio e aí a gente precisa fazer essa ressíntese. Pensando na próxima sessão de treino. Tem uma frase que eu adoro, que o meu pós-treino de hoje é o meu pré-treino de amanhã. Então, se eu não tenho essa ressíntese desse glicogênio, o que vai acontecer? O próximo treino, eu vou lembrar do treino de ontem e isso vai virar, eu falo que é uma bola de neve. Então, isso vai ter um impacto e vai chegar no treino longo no final de semana e a pessoa não vai ter performance. Então, simples, não vou falar que nem suplemento, né, mas é um próprio, né, um macronutriente que é o carboidrato. Pode ser através de suplemento também, né? Nós estamos falando de gel de carboidrato ou um líquido, né, que contenha carboidrato. Isso é de fácil acesso, pode ser até alimentar, não precisa ser só suplementação. Importante falar que o glicogênio é justamente o carboidrato muscular, mas que a gente não consegue acumular grande quantidade de carboidrato. E quando a gente faz esses treinos de endurance, é o principal substrato energético utilizado. Então, uma vez que você trabalhou aquele músculo, você consumiu esse estoque de carboidrato e é necessário que ele seja repletado, seja para você continuar o exercício, mantê-lo por mais tempo, quanto para recuperar o seu músculo. Então, para performance, para esportes de endurance, o carboidrato ele é fundamental. Fundamental, né? Então, a gente faz esse estoque de glicogênio pensando em treinamentos longos, né? Então, eu uso da estratégia com o paciente, às vezes de dietas diferentes mesmo, né? De dias mais curtos e dias mais longos. Por quê? Porque eu preciso fazer esse estoque de glicogênio, porque ele é o que ele vai usar nesse treino de endurance. Quando a gente fala treino de endurance, gente, nós estamos falando de acima de 4 horas, de 3 a 4 horas de treinamento. Até eu
falo a diferença, né, de treinos de endurance, e tem também, Paty, que eu acho muito legal, várias modalidades de endurance hoje, né? O que é o esporte de endurance? Né? É um esporte que eu tenho que manter constante contração muscular por muito tempo, né? Então isso faz muita diferença, porque eu estou em constante trabalho. E o que eu preciso como fonte de energia? Carboidrato. E também, às vezes, é a via mais prática da gente usar durante o treinamento, né? E é muito bom. A pessoa vai usar aquilo como fonte de energia, ela não vai ter quebra desse treinamento, aumentando a performance. Carboidrato, então, ele é facilmente absorvido, facilmente digerível e disponibilizado para a corrente sanguínea para ser utilizado como fonte de energia. Tem também, Cíntia, aquela questão de o que consumir antes do treino. Tem alguma recomendação? Porque às vezes as pessoas acordam cedo e têm o hábito de treinarem em jejum e às vezes se adaptam. Mas eu falo que talvez se experimentarem ter uma fonte de carboidrato, vão perceber que eles vão render mais. Sim. Por quê? Porque vem de um jejum noturno prolongado e acaba exaurindo, de certa monta, essas reservas de carboidrato. Então, falta um pouquinho também. O que você acha que seria uma boa dica aí pré-treino para os praticantes de modalidades diferentes também? Depende, né? Eu vou falar de depende por quê. Eu preciso entender que aquele paciente, qual foi o horário que ele dormiu, ele fez um estoque de glicogênio ontem, ele teve carboidrato no jantar de ontem, qual treino ele vai ser realizado no dia seguinte? É curto, é longo, é um regenerativo, é um treino de intensidade. Então, eu preciso fazer um plano nutricional diferente para cada situação. Então, vamos dar o exemplo de uma pessoa que teve um estoque de glicogênio ontem à noite e comeu uma quantidade suficiente de carboidrato e no outro dia vai treinar um treino regenerativo. Geralmente, ela pode ir em jejum, tá? Porque esse estoque não vai usar do carboidrato como fonte de energia. Agora, se a pessoa vai fazer um treino longo ou ela vai fazer um treino que com mais intensidade, que a demanda energética dela vai utilizar muito dessa demanda dela, de energia, de carboidrato, a gente pode, por exemplo, colocar uma simples banana com uma aveia ou uma granola. Aí eu falo também da fibra. Ela é boa de digestão? Não é? Esse paciente ele tem uma boa digestão através de fibra? Se for um treino longo, a fibra é interessante porque ela diminui um pouquinho o índice glicêmico, fazendo com que a durabilidade desse carboidrato é maior. Então, pode ser interessante. E se a pessoa quer comer e sair rápido, a banana com mel, por exemplo, é uma boa estratégia. Frutas secas, por exemplo, a tâmara. Então, a gente pode usar uma tâmara, por exemplo. A gente pode, por exemplo, fazer uma refeição de um simples pãozinho com geleia, uma bolachinha de arroz com geleia. São estratégias que a gente usa, né, dependendo desses treinos, né, específicos ali de cada paciente. E para treinos mais leves ou regenerativos feitos em jejum, sobre suplementos como o Super Coffee, por exemplo, o que você acha? Eu gosto, adoro, indico, né, na maioria das vezes ali quando tem, né, a pessoa gosta também, falo que a alimentação ela tem que ser prazerosa, né, então a pessoa tem o hábito, tem o consumo de usar Super Coffee, por exemplo, no pré-treino, acho interessante, mas ele sozinho depende do treinamento, é aquilo que eu falei, pode ser para um treino regenerativo, um treino de 10 quilômetros, mas passados acima de 14, a gente pode usar um gel intratreino que vai fazer com que eu tenha o aporte de carboidrato para a duração desse treinamento. E tem diferença entre homem e mulher? Você vê em relação à performance e em relação à prescrição mesmo? Sim, temos, né, as evidências, a maioria dos estudos de caso hoje são feitos com homens, né? Então, a gente tem ali o uso da creatina, mulheres, dependendo do ciclo menstrual, né? Então, numa fase lútea, às vezes a creatina não vai ser interessante, ou vai ser interessante porque ela está fazendo um treinamento de força. A cafeína, né? Falo que a cafeína, dependendo do ciclo também da mulher, ela pode causar mais irritabilidade, então, às vezes, não é interessante. E homens, eles respondem melhor, até mesmo pela taxa, né? A questão hormonal. Né? Então, tem mais força, consegue trabalhar com estímulos de força maior, pode ter uma resposta melhor ao suplemento. E homens são mais estáveis, Sim. Então mais previsíveis em relação à resposta.
como você falou, o ciclo menstrual ele interfere diretamente na performance por questões hormonais. Às vezes você vai estar mais retida, às vezes você vai estar menos disposta, com mais preguiça mesmo de fazer o exercício. Às vezes tem dor, tem cólica. Então, são várias coisas que limitam a prática de exercício. Por isso que a dica do Elas Mais é sempre observe-se, conheça o seu corpo, entenda um pouco mais de você e utilize essa informação a seu favor. Inclusive na hora de prescrever o treino e a sua dieta. Sim. Né, Cíntia? É importantíssimo a gente ter, né, a individualidade bioquímica, né? Então, o que esse paciente, qual é a dor desse paciente? Ele quer performance a qualquer custo, né? Ele gosta de suplementar, ele não gosta de suplementar. Tem vários hoje em dia aí. Então, a gente tem que muito observar, né? E fazer essa individualidade, trazer isso para aquele paciente, para ele ficar, além, pensando, lógico, né? A gente não está falando só aqui de performance, principalmente saúde, né? Em primeiro lugar, para atingir essa performance. E para esse que gosta de suplementar, geralmente ele gosta de experimentar e gosta de comprar um monte de coisa. E aí tem uma oferta de um sem número de suplementos aí no mercado, bons ou não. Tem alguma dica para pessoa que quer experimentar alguma coisa em relação a suplementos? Algum órgão que controle qualidade ou alguma dica prática mesmo? Acho que a gente observar o mercado, né, a oferta, porque hoje é muita oferta. Então, a gente tem que ter, né, bons, eu falo, laboratórios, né, um nome por trás de uma marca. Conhecer a marca, dependendo do atleta, é importante a gente pedir um laudo, tá? Da própria indústria farmacêutica, por exemplo, por causa de confiabilidade daquela marca, daquele produto, de onde ele está vindo e certificar isso. Então, um atleta que é profissional, a gente tem que ter isso até comigo mesmo no meu consultório. Por quê? Porque se precisar, a gente tem como apresentar. E eu falo que tem marcas no mercado que estão há muito tempo no mercado, que ajudam, que né, apresentam resultados e tem um grau ali de pureza muito melhor. Então, não tem... a oferta é muito, então a gente tem que observar esse mercado, né, e confiar numa marca. Manipulações, não que sejam todas ruins, mas toda manipulação tem um risco de contaminação, então esse cuidado ele tem que ser ainda maior. E o que a gente vê muitas vezes são fórmulas prontas, fórmulas que às vezes se aplicariam em um nível populacional, mas que quando a gente traz para a individualidade, aquilo não faz o menor sentido, né? Quando a gente vê, você está usando o que você não precisa e deixando de usar aquilo que você realmente precisa. Ou, às vezes, excesso, né? Falo que, às vezes, ela está usando um produto e aí esse produto tem em outro produto, em outro suplemento e somando isso, está em excesso. E o nosso corpo não está absorvendo, está eliminando e eu falo que está jogando dinheiro fora. E muitas vezes as pessoas tomam um suplemento como algo completamente inofensivo, aquela falácia naturalista, porque é natural, não vai me fazer mal. Mas tudo depende da quantidade, da combinação. Depende da dose, depende da quantidade, depende da rotina alimentar, se realmente necessita. Exatamente. E a Cíntia é um exemplo de praticante de exercício físico, ela é triatleta, então de modalidades de endurance, ela domina o assunto e também tem que fazer musculação, né, Cíntia? Tem, o treino de força é fundamental, né? É a nossa poupança, né? Eu falo que é o maior investimento que a gente tem hoje, né? Pensando em longevidade. Então, não só para longevidade, mas para o esporte, por exemplo, de endurance, se você não tem um aporte, né, de massa muscular, pode ter fadiga, pode quebrar no treino, né? Então pode ter lesão. Então isso é muito importante, né? A gente tem que ter os dias, né, exatos para o treino de força também. Ele previne lesões, né? Eu falo que o tempo do músculo é diferente do tempo do tendão, que é diferente do tempo do osso, e isso a gente só coordena com treinamento contínuo. Sim. Estabilizar a articulação é fundamental para a prevenção de lesão, para a consciência corporal, para o equilíbrio. E quando a gente fala de esportes de endurance, né? A pessoa que quer performance, ela às vezes não vai ter performance em curto espaço de tempo, né? Então ela precisa desse treinamento de força para ter longevidade no esporte. E o esportista, ele naturalmente produz mais radicais livres de oxigênio, que são oxidantes, têm um potencial inflamatório também. Então,
O consumo, seja na dieta, seja a partir de suplementos de substâncias antioxidantes, também é bem-vindo, né, Cíntia? Super. O que você indica, o que você orienta, seja na nutrição, seja na suplementação em relação a essa questão de antioxidação? O esporte em si, ele já oxida, né? Então, a gente precisa de ter ativos, né, de componentes que vão auxiliar nesse processo, para prevenção de lesão, para diminuir o impacto, né, diminuir essa oxidação. Então, a gente tem ali os antioxidantes, como, por exemplo, frutas vermelhas, né? Então, os vegetais, cúrcuma, que eu adoro, que é um potente antioxidante, não falando só de esportes, mas uma saúde como um todo. Ômega 3, que é um suplemento também que auxilia bastante, até mesmo pensando em articulação, saúde óssea, né? E eu acho que isso tudo, esses antioxidantes vão ajudar a longo prazo a gente ter mais ainda performance. Então, você falou de nutrição, alguns suplementos antioxidantes. Tem algum suplemento que seja anti-inflamatório, por exemplo, que ajude na melhora, na recuperação das dores musculares? Cúrcuma. A cúrcuma é uma grande aliada, ajuda muito nessa fadiga. Então, às vezes, eu prescrevo ela depois do treino. Então, como uma melhora mesmo dessa resposta inflamatória ao treino. Mas lembrando, gente, que às vezes eu quero resposta inflamatória. Tá? Então, a adaptação, né, fisiológica, ela depende de qual momento eu aplico isso. Né? Então, a cúrcuma ela vai ser aplicada neste treino? Às vezes, não. Então, a gente tem que avaliar isso, lembrando da individualidade bioquímica. Você tocou num ponto super importante, que as pessoas acham que a inflamação ela é sempre ruim. E existe a inflamação do bem, que é essa inflamação reparadora, é a inflamação reconstrutora. A própria hipertrofia é um tipo de inflamação. É uma inflamação e a gente tem que lembrar que é um tecido, né? Então, a gente precisa reparar também o tecido. Nosso corpo está em constante renovação, reconstrução, e isso depende do que a gente oferta para eles. Então, quais são os tijolinhos que a gente dá e o que sustenta essa base é o que vai definir a nossa capacidade musculoesquelética e o que vai sustentar a performance e a longevidade no esporte. Sim, com certeza. A longevidade, né? Todo mundo busca longevidade. Então, a gente tem que lembrar que a nutrição é uma grande aliada, né? Atividade física, e a gente tem que estar em constante aprendizado, mas lembrando sempre, né, da gente ter uma orientação, né? Seja de um profissional ali por trás, que eu acho importante. Faltou alguma coisa que a gente precisa falar, alguma coisa que você prescreve muito na prática para praticantes de esporte? Eu falo que eu não consigo falar um suplemento, um alimento. Eu falo que eu gosto de estudar o paciente. Eu acho que ele é um ser único, individual, então eu preciso entender, né, como é a logística, o que ele gosta, o que é o treino, qual é o esporte, qual a modalidade. Né? Eu falo que eu cheguei no triatlo exatamente por isso, porque eu recebia muito cliente triatleta, então eu queria vivenciar aquilo ali, para saber aplicar na prática também. Então, é analisar mesmo, cada um ser único mesmo. Cíntia, e trazendo aqui para situações cotidianas, vida real, não é o atleta, é o esportista, que tem o hábito também de consumir bebida alcoólica. Queria que você falasse um pouquinho sobre o impacto do álcool em relação à performance e em relação ao músculo. O álcool, né, então, ele ajuda, né, a tirar danificar mais esse músculo, vamos dizer assim. E aí o álcool, ele degrada, né, partículas ou moléculas ali para danificar mais o músculo. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu vou me hidratar bebendo uma cerveja ou alguma bebida alcoólica. Mas, na verdade, ele está desidratando mais, né? Então, ele ajuda, ele potencializa o não reparo tecidual. Então, a gente está falando eu falo que são 4 R's ali para o reparo. É o sono, que é o reparador do sono, o recover, né, que é a alimentação, e o álcool, ele danifica todos esses R's de reparo tecidual. Então, não é interessante, né? Mas, às vezes, acontece de ter uma bebida alcoólica, mas aí a pessoa tem que fazer o quê? Uma boa alimentação antes, não imediato pós-treino, né? Então, colocar nutrientes para o reparo, por exemplo, pode ser uma dose de whey protein, com uma água de coco, um suco, por exemplo, ou aumentar o aporte proteico, para justamente a gente ter
um reparo tecidual e depois ter o álcool, que pode acontecer, né? Então, a cervejinha após o futebol nunca vai ser um pós-treino de melhor qualidade. Não é um pós-treino de boa qualidade. Acho que a conversa aqui foi muito boa, aprendemos bastante e, mais importante, desmistificamos esse mito de que o carboidrato é vilão. O carboidrato para o esporte ele é fundamental. Para a longevidade do músculo, para a renovação do músculo, o carboidrato é fundamental. Vocês vejam que a gente falou até muito pouco de proteína, porque proteína para o esporte nem precisa tanto ficar falando que já é uma verdade absoluta. A gente já sabe que ela que é o tijolinho, né? Ela que vai ajudar ali no reparo. Então, atentos aos micronutrientes, às suas necessidades, que eu sempre chamo a atenção. Não basta ingerir, a gente tem que saber se você absorve e ainda que absorva, se você não perde. E se você tiver ali dentro de categorias de risco, por exemplo, idade, perdas menstruais ou, por exemplo, climatério, as suas demandas elas também têm que ser ajustadas. E ninguém melhor do que uma nutricionista esportiva com experiência para poder te orientar nesse sentido. Então, queria agradecer mais uma vez, Cíntia, por ter topado estar aqui comigo, abrilhantando elas mais com tanto conhecimento e mais que conhecimento, com experiência própria. E queria que você fechasse com alguma dica prática ou algum recadinho que você acha que é fundamental que a gente saiba. Eu falo que é para a gente não ter medo do carboidrato, né? A Paty falou aqui bastante da importância, né? A gente falou da importância para o esporte como um todo e analisar o seu treino e se aplica, a gente já falou muito aqui de suplemento, se é necessário, né? E ter um profissional te olhando, te cuidando ali junto. Eu falo que a equipe multidisciplinar é muito importante. Então, cuidar da alimentação, seu sono, né? Lembrar que você tem toda uma vida por trás ali do esporte e a gente precisa ajustar isso e trazer para a realidade, né? Porque não adianta ser a mil maravilhas e fazer tudo, se isso não está legal para você naquele momento. Então, a gente tem que adequar isso tudo com profissionais, com uma boa alimentação, sono, hidratando bem, treinando, para a gente atingir o nosso objetivo, que é sempre performance. Com um bom profissional, tudo fica mais fácil. Simplifica o caminho das pedras. Vou deixar aqui o contato da Cíntia também para vocês, para quem tiver interesse em conhecer o trabalho dela, vai ficar disponibilizado aqui. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada. Se você gostou desse episódio, compartilhe com outras mulheres que também estão em busca por uma vida mais leve, longa e com propósito. Aproveita também para seguir o podcast e explorar os outros temas já disponíveis lá. Tem muita conversa boa te esperando. E me conta o que você achou. Suas dúvidas, sugestões e temas que gostaria de ver por aqui fazem toda a diferença. Deixe seu comentário lá no Instagram ou na plataforma em que você estiver me ouvindo e até a próxima.